IPTU de Sara tem nova data para pagamento da cota única e primeira parcela, e você vai ver também. Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da revisão da vida toda. FGV divulga que o PIB teve um crescimento de 4,7% em 2021. Você sabia que dormir bem ajuda a emagrecer? Prefeito Clécio Salvaro leva projeto ao secretário de Estado para que passe as áreas da Secrisa para o município. A iluminação da via rápida que liga Criciúma, Içara e a BR-101 começa a virar realidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 16 de fevereiro de 2021, o tempo segue firme e estável em todo o sul catarinense. O Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento da revisão da vida toda. A previsão é que a questão entre na pauta do plenário virtual da Corte no dia 25 deste mês e ganhe um desfecho só em 9 de março, por causa do feriado de carnaval. A ação judicial que está sendo julgada é para que todas as contribuições feitas ao INSS sejam contadas na hora do cálculo do valor do benefício. A medida deverá corrigir uma distorção causada pela reforma da Previdência de 1999. Quem era segurado da Previdência e concentrou suas maiores contribuições no início da vida profissional, antes da criação do Plano Real, saiu prejudicado. Se a revisão for aprovada, a distorção poderá ser corrigida com o aumento da aposentadoria. Eu apresentei por idade e, ao receber o primeiro benefício, eu verifiquei que todos os valores anteriores a julho de 94 não foram contabilizados como deveriam ser. Trabalhei em grandes empresas, com ótimos aportes ao INSS, e isso simplesmente foram ignorados. Eu iniciei minha vida laboral em 1973 e até 97 trabalhando em empresas. A partir de 97, final de 97, me tornei empresário. Ao constatar isso, tentei verificar outras pessoas se estavam nessa mesma situação, coisa que realmente eu vi, poucos. Uma vez que é uma revisão de exceção, aí criei o grupo Lesados pelo INSS e Revisão da Vida Toda. Agora estamos todos muito ansiosos quanto ao resultado, que esperamos seja positivo. O julgamento que vai definir se a correção é constitucional ou não teve início em junho do ano passado, mas foi suspenso após pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O direito de incluir contribuições ao INSS anteriores a 1994 já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, restando agora a discussão sobre a constitucionalidade ao STF. O plenário virtual da Suprema Corte retoma o julgamento no próximo dia 25. Com o placar empatado em 5-5, o voto do ministro Alexandre de Moraes será decisivo. Antes de votar, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o julgamento foi suspenso. Além disso, o ministro Cássio Nunes Marques apresentou uma nota técnica do Ministério da Economia, indicando que a revisão traria um rombo de mais de 46 bilhões de reais aos cofres públicos. Isso é um direito que foi restringido pela lei que obrigou o INSS a calcular as aposentadorias, levando em conta todo o tempo que a pessoa contribuiu, mas não considera para calcular o valor da aposentadoria as contribuições anteriores a 1994. A esperança de milhares de brasileiros é que esse processo de revisão aumente os valores de suas aposentadorias. De fato, é uma injustiça feita por parte do INSS, pois no mesmo cálculo para garantir uma aposentadoria, considera-se o tempo total que a pessoa trabalhou, mas não considera o tempo total de contribuição. A previsão é que a decisão final sobre o tema saia até o dia 9 de março, mas não está descartada a possibilidade dos ministros mudarem de voto ou alguém pedir que o julgamento saia do modo virtual e seja levado ao plenário.
Neste caso, começaria tudo de novo, com o placar em 0-0. A reforma da Previdência modificou o cálculo da média salarial, limitando a possibilidade de revisão e trazendo clareza quanto ao período das contribuições que entram no cálculo dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. E foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o monitor do PIB, que apontou um crescimento de 4,7% em 2021. Houve expansão nos 3 principais setores da atividade econômica, liderado pelo setor seguindos da indústria e da agropecuária. O levantamento da FGV mostra que a economia brasileira em 2021 compensou a queda de 2020, crescendo 4,7%, graças principalmente ao crescimento do setor de serviços em virtude da vacinação contra a Covid-19. Todos os componentes, tanto da oferta como da demanda, apresentaram crescimento. Aumentou a oferta dos setores de construção, transportes, serviço de informação e outros serviços. Já a demanda também teve alta, com destaque para a formação bruta de capital fixo, com seus 3 elementos crescendo fortemente, em especial máquinas e equipamentos. O estudo revela que o consumo das famílias, componente com maior participação na demanda, apresentou crescimento de 3,4%, com destaque para o consumo de bens semiduráveis. A indústria subiu 4,4% em 2021, enquanto no ano anterior a queda foi de 3,4%. Os principais responsáveis pela alta foram os componentes da construção e transformação, que cresceram respectivamente 9% e 4,6% em 2021. Na análise trimestral, o PIB apresentou crescimento de 0,7% no 4º trimestre, em comparação ao 3º trimestre. Em relação ao 4º trimestre de 2020, o PIB apresentou crescimento de 1,9%. Muitos pais, quando recebem o diagnóstico de autismo nos filhos, enxergam uma vida limitada para as crianças. Mas o exemplo desse jovem de Mato Grosso mostra que nem tudo são só desafios, também há conquistas nesse caminho. Este aqui é o Luiz Felipe Cuevas Andrade, de 18 anos, mas podem chamá-lo de Pipo. Sempre sorridente, ele conseguiu uma conquista única. Foi aprovado no vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem de voltar lá atrás. Há 18 anos ele nasceu e alguns sinais indicavam que ele era diferente. Ele tinha um riso assim muito... aquela coisa de riso frouxo, assim, ele ria o tempo todo, ele ficava sorrindo para todos. Outra coisa também bem interessante, isso ainda com 6 meses, 8 meses, não tinha muito vínculo comigo, né? A pessoa que chegasse, pegava ele no colo, levava ele tranquilamente, né? Na época havia muito pouco estudo sobre o tema, mas houve o diagnóstico de autismo. Foram muitas lutas para o aprendizado. As primeiras palavrinhas vieram por volta dos 4 anos e meio de idade. E assim, com 6 aninhos, a fala era bastante infantilizada. Mas o tempo foi passando e o Pipo, junto com a família, foi vencendo. Quando se formou no ensino médio, fez um discurso que emocionou e emociona. Quando falamos de inclusão, estamos falando de todas as pessoas. Todo mundo precisa se sentir incluído. Todos precisamos nos sentirmos pertencentes. Foi aí que o menino diferente fez a diferença. Ele foi aprovado em 2º lugar em Engenharia Ambiental e em 7º em Biologia no vestibular da UFMS. E ele escolheu Biologia. Eu sou bastante fascinado pela natureza, a forma como a vida interage entre si, a forma como demonstra, né, como a vida pode, como o espaço inteiro pode ser em si. O próximo passo do Pipo, ele quer sempre aprender mais. Daqui em diante eu vou começar a estudar mais na federal, começar a estudar mais outras áreas, talvez tentar algumas áreas diferentes, tipo história, geografia, talvez avançar para paleontologia. E mais que isso, o nosso Pipo carrega consigo uma mensagem que revela a força que há em quem tem o poder de transformar, de fazer a diferença de verdade, de mudar o mundo, seja no estudo da biologia ou seja na inclusão. Se você acreditar, você consegue, ou que pelo menos não deve desistir do que você quer fazer, mesmo que você tenha uma comorbidade
Mas é claro que eu digo, né, que em nome para os outros autistas que isso não será fácil. Sabendo que existem vários tipos diferentes, mas que mesmo assim nada é impossível. É verdade, nada é impossível. E a seguir, a LESC discute a diminuição do ICMS no estado. Você sabia que dormir bem pode ajudar no emagrecimento? É verdade, é o que dizem pesquisadores que analisaram o aumento de peso em pessoas que passaram a dormir mal, principalmente durante o pico da pandemia da Covid-19. Percebendo que a epidemia mundial de obesidade está diretamente relacionada com um padrão de dormir menos, especialistas do Centro do Sono da Universidade de Chicago realizaram um ensaio clínico para apurar se um aumento no tempo diário de sono poderia contribuir para uma redução na ingestão calórica e em diminuição do peso corporal. No ensaio clínico feito com 80 adultos, os autores descobriram que jovens adultos com sobrepeso, que dormem normalmente menos de 6 horas e meia por noite, foram capazes de estender a duração do seu sono em 1 hora e 20 minutos em média e, com isso, mostraram uma redução na ingestão de 270 calorias por dia. O resultado foi conquistado em um ambiente do cotidiano dos participantes, sem nenhuma manipulação ou controle sobre os hábitos alimentares. Resultado: a longo prazo, quem dorme mais pode perder peso. Pois é. Os contribuintes do município de Içara ganharam alguns dias a mais para poderem efetuar o pagamento da primeira parcela ou cota única do IPTU deste ano. Os contribuintes de Içara terão um prazo a mais para realizarem o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, em cota única ou então quitar a primeira parcela. A data inicial era 18 de fevereiro e foi prorrogada para o dia 11 de março, sendo que o desconto em cota única para todos os proprietários de imóveis é de 50%. Já os que estão em dia e querem optar pela quitação em uma fatura única terão mais 5% de abatimento no valor, totalizando 10%. Quem optar por parcelar pode dividir o valor em até 5 vezes. A prefeita Dalvânia Cardoso usou as redes sociais para falar sobre o assunto e o motivo do adiamento do pagamento da primeira parcela ou cota única. Aqui com o secretário da Fazenda, Márcio Foles, tomamos a decisão de ampliarmos o prazo para o pagamento do seu IPTU com desconto. Foi prorrogado o prazo para o dia 11 de março. Por quê? Porque nós estávamos sem agência de publicidade, não houve tempo hábil para que pudéssemos fazer uma ampla divulgação que oportunizasse às pessoas a possibilidade de saber desse pagamento com desconto. Então, o pagamento do IPTU fica prorrogado para o dia 11 de março, com desconto de quanto, Márcio? 5% para toda a população e mais 5% para quem está em dia no IPTU. Então são 10%, quem pagar até dia 11 de março. O parcelamento ainda continua, vai ser em 5 vezes, né? Mas o primeiro pagamento dia 11 de março. Lembrando que em 2019 foi feita uma lei, em 2020, a partir de 2020, 50% do pagamento do IPTU vai para o Hospital São Donato. Os boletos para pagamento do IPTU estão disponíveis no site da Prefeitura, içara.sc.gov.br, ou no guichê que fica dentro do Paço Municipal Ângelo Lodete. O atendimento do setor de arrecadação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. E o prefeito Clésio Salvaro foi à capital e levou um projeto onde pede que o governo do estado passe ao município a posse das terras da antiga Secrisa, localizado no bairro Nossa Senhora da Salete, para que possam serem feitas investimentos nesse local.
O prefeito Clécio Salvar esteve na capital nesta terça-feira em encontro com o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, para solicitar a doação para o município de Criciúma do imóvel onde funcionava o escritório da Secrisa Revestimentos Cerâmicos, no bairro Nossa Senhora da Salete. No total, a área tem 59 mil metros quadrados e pertence ao governo do estado. Mas a situação é de abandono. Por isso, o prefeito está empenhado em transformar a área e explicou em um vídeo publicado nas suas redes sociais. Meus amigos de Criciúma, saindo aqui de Florianópolis agora, onde participamos de várias reuniões, mas uma em especial, aqui com o secretário Eduardo Tasca, aonde encaminhamos a ele um projeto que nós já tínhamos encaminhado ao governo do estado, ao governador Carlos Moisés, aonde a prefeitura, onde o prefeito Clécio Salvar está pedindo ao governador do estado que libere, que doe para o município de Criciúma este terreno que você está assistindo aqui no vídeo, aonde durante muito tempo funcionou a Secrisa e que hoje é patrimônio do estado de Santa Catarina. Esse terreno hoje ele só traz problemas para o município, mas está localizado numa área nobre, aonde nós pretendemos implantar ali uma área industrial. Eu tenho certeza que o governador Carlos Moisés, sensível como é com a cidade de Criciúma, haverá de atender mais este pleito, porque a cidade que dá certo é a cidade que começa aqui no município de Criciúma, ou seja, o Brasil que dá certo começa aqui. Abraço a todos. Salvar agora espera a resposta do governo do estado para transformar o local em um condomínio empresarial. E a seguir, obras de iluminação da Via Rápida começam em Criciúma. A iluminação da Via Rápida que liga Criciúma e Sara à BR-101 já começa a sair do projeto e virar realidade. Já estão em andamento as obras para a instalação da iluminação da Via Rápida nos municípios de Criciúma e Sara. A programação é de que os trabalhos sejam concluídos em até 6 meses. A empresa Santa Rita de Florianópolis foi a vencedora do processo licitatório para execução das obras e serviço de engenharia para a construção da rede subterrânea de energia da iluminação. Conforme as centrais elétricas de Santa Catarina, os serviços iniciaram no dia 1º de fevereiro, com a marcação de todos os postes a serem implantados ao longo da via. As obras agora avançam para a etapa de instalação de eletrodutos, por onde passarão os cabos energizados. Essas etapas de realização do projeto envolvem a aquisição de materiais pela empresa executora, a implantação dos postes de iluminação ao longo da via e a fiscalização da rede implantada e energizada da mesma. O trecho tem 12,7 quilômetros e inicia na região do bairro Próspera, em Criciúma, com 2 acessos no perímetro urbano e segue por 10 quilômetros até a BR-101, passando pelo município de Sara. O projeto prevê a instalação de lâmpadas de LED ao longo do trecho. O Caravaggio começou a sua preparação para a estreia da Série B do Campeonato Catarinense. O time da Montanha está com toda a motivação, inclusive as redes sociais estão bombando com o material que você vai ver agora. A bola vai rolar a partir de março na Série B do Campeonato Catarinense na categoria Sub-20. E nesta semana o Caravaggio Futebol Clube conheceu a tabela da competição. Além do Azulão da Montanha, outras 8 equipes participarão da disputa. A primeira fase será disputada em turno único, com as 4 melhores equipes avançando às semifinais. O primeiro jogo do Carava será fora de casa, no dia 12 de março, contra o Tubarão. Sabemos da dificuldade da competição e a nossa estreia já é dia 12 de março contra o Tubarão, Atlético Tubarão, e uma equipe forte também. Mas nós estamos aqui nos preparando e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande estreia nessa competição no Campeonato Catarinense. Desde o início deste mês, o time Sub-20 está se preparando para o início da competição. Os treinos estão sendo realizados no Estádio da Montanha, que segue em obras para a disputa da Série B do Catarinense Profissional.
E se engana quem pensa que o trabalho intenso é somente nas obras do estádio. Dentro de campo, a equipe sub-20 segue a todo vapor os preparativos para o estadual. Bom, entendemos que o campeonato vai exigir a parte física dos atletas. Nesse primeiro período a gente está dando ênfase a esse trabalho, né? Entendendo sempre que a competição vai ser difícil e dura, mas que nós estamos preparados para levar o nome do Caravaggio ao mais alto nível dentro do estado de Santa Catarina. É isso aí, boa sorte ao time da montanha. Vamos agora conferir um giro de informações pela nossa região. A taxa de ocupação de leitos de UTI pediátrico para tratamento de Covid-19 cresceu 433% na primeira quinzena de fevereiro. Os dados foram levantados pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina nesta semana. No dia 1º de fevereiro, apenas 3 leitos de UTI pediátrica estavam com crianças em tratamento para a Covid-19, o que representa uma taxa de ocupação de 16%. Já no dia 15 de fevereiro, esse número passou para 16 leitos, o que equivale a uma taxa de 73%. A Secretaria ainda identificou um aumento de 1.094% nas internações por Covid-19 de menores de 15 anos de idade, passando de 16 registros no período de 28 de novembro de 2021 até 1º de janeiro de 2022 para 191 casos no período de 2 de janeiro até 5 de fevereiro de 2022. O dado inclui casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 hospitalizados em leitos de enfermaria de terapia intensiva. O governo de Criciúma publicou o chamamento de profissionais da educação aprovados no concurso público do edital 020/2021 para se apresentarem na escolha de vagas em 30 dias no Paço Municipal Marcos Rovares. No ato da escolha, os candidatos serão obrigados a apresentar documentação de identificação com foto e diploma originais e cópia da área de atuação. O candidato será informado por meio de aplicativo de mensagem de celular e ligações telefônicas e também e-mail ou carta registrada, momento em que serão repassadas todas as instruções necessárias para que o mesmo providencie essa documentação e, assim, o fornecimento da declaração para abertura de conta salário. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, realizou reparo na adutora que rompeu nesta terça-feira em Nova Veneza e interrompeu o fornecimento de água na região. Segundo a gerência da Casan de Criciúma, o abastecimento deve retornar gradativamente e pode levar até 2 dias para restabelecimento total. Os municípios afetados foram Nova Veneza, Criciúma, Forquilinha, Maracajá, parte de Sara e Morro da Fumaça. A Casan ainda reforça o pedido para que a população economize água e este é o segundo rompimento de adutora em menos de uma semana na cidade. A Fundação Cultural de Criciúma lançou o edital para ministrar oficinas artísticas pedagógicas no Centro de Cultura Jorge Zanata. Os interessados em dar essas aulas no espaço devem realizar a inscrição até o dia 24 de fevereiro. O edital e o formulário estão disponíveis no site da Prefeitura. O objetivo do órgão municipal é promover a formação cultural em diferentes áreas e fomentar o acesso à produção cultural no município. As oficinas contemplam áreas de audiovisual, artes visuais, literatura, música, teatro, dança, cultura popular. As aulas têm previsão de iniciar em 22 de março e seguem até o mês de dezembro. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e, é claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.